Gente, então, boa tarde. Hoje eu vou apresentar o trabalho que foi publicado no JAMA esse ano, sobre trombólise direcionada por catéter da artéria pulmonar em TEPs de risco intermediário, tá? Em comparação com a anticoagulação padrão. Primeiro, só para a gente saber, que eu nunca tinha visto, né? Eu peguei uma foto só para tentar ilustrar como que eles fazem. Eles cateterizam, então, a veia femoral, né? E vão lá na artéria pulmonar com catéter e fazem uma trombólise, geralmente com uma dose menor, né, do trombolítico, bem direcionada ali aonde está o trombo. Então, a ideia da intervenção é tentar reduzir aí a dose, a exposição do paciente a uma trombólise, um trombolítico em dose sistêmica, né, para ver se funcionaria. Mas, então, só para a gente relembrar algumas coisas antes de começar, né, qual seria a população do estudo? São os TEPs, então, de risco intermediário alto, né, esse, então, o último guideline de TEP que a gente tem de 2019 da ESC, e eles classificam o TEP intermediário alto, aqueles que não têm instabilidade hemodinâmica na entrada, né, mas se ele tem o PESI alto, ou o S-PESI, que é o PESI um pouco mais simplificado, que leva em conta comorbidades e um pouco dos sinais vitais na apresentação, tá? Então, ele é um paciente já de risco mais alto, provavelmente pelas comorbidades, e ele tem sinais de disfunção miocárdica, então ele tem enzimas aumentadas, tá? Ou ele tem disfunção ventricular direita no eco. Então, esse é o paciente que a gente vai estudar, tá? O paciente de alto risco, de TEP de alto risco, a gente já tromboliza de rotina, né? Apesar, enfim, de outras controvérsias em relação às evidências para isso, ou intraparada, né? Mas por hora é recomendado pelo guideline, trombolizar todos. O risco intermediário é uma população que a gente vai ver aí nos últimos estudos, que fica um pouco na dúvida se vale a pena ou não, e é isso que esse trabalho de hoje tenta esclarecer para a gente. E os de baixo risco, que é aqueles que nem altera o VD no eco, nem altera o tronco. E, obviamente, não tem estabilidade hemodinâmica. Então, atualmente, no mesmo guideline, o uso rotineiro de trombólise de trombólise sistêmica para o paciente com TEP de baixo risco ou risco intermediário não é recomendado, tá? Lembrar que isso é de 2019. Eu pus dois últimos trabalhos prévios que falam mais ou menos sobre o tema, para a gente tentar entender aonde a gente estava aí na história de trombolizar TEP de risco intermediário, para justificar a realização do trabalho que eu vou apresentar hoje. Então, esse é o PEITO Trial, foi um RCT também multicêntrico, é um TEP também de risco intermediário com menos de 15 dias de apresentação, e eles compararam a trombólise com tenecteplase versus a anticoagulação plena. Um pouco parecido com o que eu vou apresentar hoje, mas aqui era trombólise sistêmica. E o desfecho foi que, de fato, era um desfecho composto, tá, de morte por qualquer causa, se eu não me engano, era até 7 dias, tá, e descompensação hemodinâmica, né. O desfecho composto foi positivo, né, então trombolizar o TEP de risco intermediário tinha reduzido esse desfecho composto, que é morte e descompensação hemodinâmica, mas a gente vê que é mais às custas da descompensação hemodinâmica mesmo, que numericamente até teve mais morte no grupo placebo. Teve menos morte no grupo de trombose. E só que o que chamou a atenção nesse trabalho, que foi que ele ficou mais famoso e não foi englobado para nossa rotina trombolizar, foi que aumentou muito o evento adverso, a trombólise, nesses pacientes. Então, teve mais AVC, principalmente, né, isquêmicos e hemorrágicos, e transformação hemorrágica, tá, foi significante. Então, um grupo que usou trombólise sangrou mais a cabeça, e teve mais também sangramentos maiores, né, a maioria deles trato gastrointestinal, também com significância. Então, o peito, apesar de ter sido um trabalho grande, bem feito, ele ficou ainda nessa dúvida se valia a pena ou não, provavelmente não, porque aumentava muito o risco dos pacientes submetidos à terapia. Teve esse outro também de 2014, é uma publicação do Circulation, que foi um RCT também, um N bem menor, 59 pacientes no total, que eles também randomizaram pacientes com TEP sem estabilidade, mas que tinham sobrecarga de VD no eco do primeiro dia ali da admissão, que era a relação VD-VE maior ou igual a 1, tá? Então, esses pacientes foram randomizados para trombólise guiada por ultrassom, essa já é um pouco mais parecida com o nosso, a intervenção, versus anticoagulação.
E esse aqui, de fato, mostrou que um desfecho em relação ao eco, né, um achado do eco, o paciente que era trombolizado por ultrassom, ele teve uma relação VD sobre VE menor significativamente do que em relação à heparina, tá? Mas, de novo, foi um trabalho pequeno, um desfecho relacionado ao eco em si, e enfim, então também ficou na dúvida aí se valia a pena ou não, e ele não teve desfecho de segurança válido, eles mesmo põem no trabalho que ele, apesar de não ter parecido não ter aumentado o sangramento, no último, não foi um trabalho desenhado para isso. Então, a princípio, foi positivo, que diminui aí a sobrecarga de VD, eventualmente, se você trombolizar guiado por ultrassom. Então, o trabalho de hoje, a pergunta dele é que, se então a trombólise direcionada por catéter associada à anticoagulação, em comparação com a anticoagulação isolada, se reduz a proporção de pacientes com a relação VD-VE maior que 0,9 em 3 meses, em pacientes com TEP de risco intermediário alto, tá? Então, de novo, é uma pergunta parecida aí com a do último, né, relacionada ao achado do eco em 3 meses. Então, a intervenção era trombólise guiada por catéter, mais anticoagulação, e o controle era anticoagulação isolada. Os desfechos, então, o primário é aquilo que eu falei, né, então a relação VD-VE, a proporção de pacientes com a relação VD-VE é maior que 0,9 em 3 meses. Os secundários era a mesma proporção, mas em 72 horas. Um outro desfecho secundário era um VD não recuperado em 3 meses. Aí, se você for ver no trabalho, o que eles chamam de VD não recuperado é os critérios do eco. Então, PSAP ainda alta, relação VD ainda alta, TAPS alterado, enfim, são aqueles critérios que a gente está acostumado a usar. E ainda, como desfecho secundário, a mortalidade geral em 3 meses. E eles aqui, diferente do último, eles puseram um desfecho de segurança, de sangramento. Então, eles incluíram pacientes acima de 18 anos, o TEP até 14 dias, TEP, lembrar que é risco intermediário alto só, PESE simplificado, que é aquele critério que eu expliquei um pouquinho para vocês no começo, maior ou igual a 1, e o diagnóstico confirmado por onde eu excluíram pacientes com clearance abaixo de 30, contraindicações a trombólise, trombose dentro do ventrículo direito e terminalidade. Então, foi um RCT multicêntrico, foram em 2 centros cardiovasculares do Irã. Foi um trabalho aberto, open label, os grupos paralelos, e foi um endpoint masked. Eu não entendi muito bem o que é isso, depois a gente vai discutir. A randomização foi 1:1, com blocos de permuta de 4, e a sequência de locação. Como que era o protocolo do estudo, então? O grupo controle, né, ele usa a enox, 1 mg por quilo subcutâneo, na dose padrão, né? A gente divide em 2 vezes por dia. Lembrar que o paciente renal crônico com clearance abaixo de 30 ou agudizado, ele era excluído do trabalho, por isso que todos os controles eram com enox. O grupo intervenção, então, era um catéter de infusão colocado em cada artéria pulmonar acometida, por exemplo, se tivesse um TEP nas 2 artérias, ia trombolizar os 2 separadamente. A dose, então, era alteplase, né, 0,5 mg por catéter por hora por 24 horas. Tá? Então, por exemplo, se tivesse as 2 artérias trombosadas, ia receber uma dose aí de 24 mg. E esse paciente que estava no grupo da trombólise guiada por ultrassom, ele recebia uma heparina também, uma dose um pouco menor, 500 unidades por hora. E após 24 horas, essa parte ficou um pouco confusa. A heparina subia para nível terapêutico e depois era trocada por enox 1 mg por quilo e mantida 48 horas após o término da trombose. Assim, então, após 24 horas que acabava a trombólise, subia, mas aí depois subia de novo, trocava para enox. Eles não falam exatamente em que momento que foi feita essa troca. Durante todo o trabalho era uma monitorização diária, o eco na admissão em 72 horas, e com 3 meses, que era o desfecho primário, o paciente era revisto a anamnese, fazia um outro eco, fazia uma teste da caminhada de 6 minutos. Análise estatística, então, teste de superioridade bilateral para o desfecho primário, a razão VD-VE era esperada em 18,3% dos pacientes, e a amostra foi calculada em 288, com poder de 80% para redução de risco absoluto em 10%. E o cálculo das proporções dos grupos era pela aproximação Z. O estudo foi interrompido pelo Covid, tá, gente? Vocês vão ver que a maioria das críticas foi que, infelizmente, teve que interromper, ainda mais eram pacientes que iam ter que voltar com 3 meses, muitas coisas ambulatoriais, então o trabalho teve que ser um termo bem mais precoce.
em fevereiro de 2020, e eram 288 pacientes esperados, e no final foi só 85, por conta da pandemia. As variáveis categóricas, então, foram expressas em frequência e porcentagem, as contínuas no mediano, a medida de efeito por odds ratio, o P menor que 0,05 do desfecho primário, e eles, eu achei interessante também, eles programaram uma meta-análise em conjunto com outros 3 trabalhos prévios, para tentar ver se, juntando os 4, eles conseguiam chegar pelo menos a alguma conclusão em relação aos desfechos de segurança. Tentariam ver com os trabalhos prévios, juntando todos, se sangrava mais ou menos esse tipo de paciente que era submetido a trombólise um pouco mais do ponto de vista regional. Os 4 trabalhos, que é o último, aquele que eu pus, esse, mais outros 2, eram trombólises guiadas. Eles programaram fazer uma análise aí para ver se esses pacientes com dose menor de trombólise, se tinham sangramentos, são mais ou menos sangramentos. Bom, esse é o flowchart de trabalho, então 270 elegíveis. Aí teve bastante perda no meio do caminho, a maioria por conta do Covid, e no final vocês vão ver que ficaram só 46 por um grupo e 39, utilizando aqueles 88. A tabela 1 foi bem randomizada, predominavam homens, tá? Então eles até questionam na discussão do trabalho, talvez valha a pena estudar, que parece que a incidência no Irã de TEP em homens é maior. Tá? Aqui, vocês vão ver que na admissão, o eco, a relação era parecida nos dois, né, igual, na verdade. E também o risco de sangrar também era parecido nos dois. Esse Beck's Bleeding Score, ele levava em conta a história prévia de sangramento maior, a idade, câncer, se tinha tido síncope ou não. E aí, eles levantavam aí qual seria o risco do paciente, e a princípio era um pouco mais aí aqui de baixo risco no grupo só de anticoagulação, né? Mas a maioria, o resto da tabela foi bem ruim. E aqui os resultados, né? Então, o desfecho primário, aqui a gente vê que 12,8% tiveram, só 12,8% dos pacientes no grupo controle, ou seja, que não estavam expostos à intervenção, tiveram a relação VD-VE acima de 0,9 em 90 dias, né? Lembra que eles tinham estimado que ia ser uns 18%, então foi menos 6% do que eles tinham calculado, mas independente, a proporção não teve diferença, não foi significativa. Foi significativa a razão VD-VE em 72 horas, tá, da randomização. Então, com 3 dias, os pacientes que foram trombolizados tinham menos pacientes com a relação VD-VE acima de 0,9. Também, com 3 meses, tinham mais VDs recuperados no grupo de intervenção. E também tinha um desfecho composto no 3º mês, que era mortalidade por qualquer causa, ou o desfecho primário, que era a relação VD-VE, e isso também foi significante em 3 meses. Só que, se vocês forem ver, causa de morte, ó, na hora que você põe aqui em cima, você olha aqui em cima, tem só 3 mortes no controle, tá? E dentre as 3, só 2 eles julgavam que tinham relação com o TEP, a outra não. Então, o desfecho composto do 3º mês provavelmente foi mais relacionado aí realmente à razão VD-VE. Os desfechos de segurança, então, não teve significância, então realmente, apesar do desfecho primário não ter sido positivo, mas também, a princípio, não teve mais sangramento no intervenção. Aqui são as análises de subgrupo, nenhum subgrupo aparentemente teve nenhuma discrepância em relação ao desfecho primário. E, enfim, a discussão que o texto coloca é que o término prematuro, assim, pelo término prematuro e com NB menor, não tinha poder mesmo para detectar o desfecho primário. Eles chamam atenção, né, que os VDs ficaram melhores 3 meses no paciente que tinham sido submetido a trombólise, e aí eles chamam atenção que isso pode melhorar a qualidade de vida a longo prazo, talvez os próximos trabalhos tenham que ser voltados para isso, HPP crônico, né, HP, enfim. Não teve nenhum sangramento fatal na trombólise, tá? E teve um sangramento maior de trato gastrointestinal, mas que foi bem conduzido amplamente, não teve nenhuma sequela maior.
E, então, eles colocam que esse trabalho ele serviu para gerar hipóteses aí desse benefício da trombólise menos sistêmica, né, mais focada ali no trombo, e que isso talvez não aumente o sangramento. A análise lá que eles tinham programado, de fato, também juntaram os 4 trabalhos, não teve heterogeneidade, eles ficaram enquadrados, estava bem ok, e nenhum deles não teve sangramento mesmo, não aumentou o risco de sangramento quando a trombólise é guiada por ultrassom, juntando esses 4 trabalhos, tá? Não aumentou o sangramento fatal, não aumentou o sangramento nervoso central, nem sangramento maior. Bom, a minha opinião é que foi um desfecho do eco, né? Foi um desfecho voltado para o paciente. Ele realmente não teve poder suficiente pela perda contra a pandemia, mas realmente fica a dúvida se talvez essas doses menores, mais direcionadas, talvez não tenha tanto risco de sangramento igual a gente fica com a trombose sistêmica. Talvez a gente deveria levar esse dado de alto risco. Talvez, não sei se é viável, né? Geralmente o paciente está muito instável, mas talvez quando tiver tanto, talvez valha a pena levar ele fazer um trabalho primeiro, né? Não tem, pelo que eu vi, TEP de alto risco, trombose guiada por ultrassom. Então, o desfecho primário ocorreu em 12,8% dos pacientes, que é a alteração de eco, né? E a morte foi só em 3 doentes, sendo que uma não foi relacionada ao TEP. Então, assim, só para a gente pensar qual seria o custo-benefício da intervenção, né? E acho que por hora a gente continua sem problema, sem tempo de risco intermediário. Também não acho que a questão não, e eu não sei se o desfecho também seria. As mulheres aí, representar para a gente. Então, puxando esse som. Esses pacientes que ele falou que morreram, a complicação do TEP foi assim, 3 altas, pelo que eu entendi, eu posso checar de novo, mas foram depois da alta hospitalar, entendeu? Então, não foi algo, tanto que eles põem que 2 eventualmente tiveram relação com o TEP, eu não tive acesso ao suplemento. Então, assim, pelo que eu entendi, não é algo que dava para de resgate depois, então mortes depois, e não teve nem relação com isso, mas eles não, o texto principal, não sei se tem explicado, não explica. Mais alguma pergunta? E aí, o que vocês acharam da pergunta do Caleb? Qual que era a pergunta? Ele quer saber em 3 meses se tem como é a recuperação do VD em comparação com tensão de quadrado e trombose. Eu acho que, igual a Paulinho falou, que é um desfecho de eco, né, não sei se é para o paciente, mas é uma dúvida que a gente tem, se o paciente fica com HP depois, como que ele fica. E minha pergunta é se em 3 meses já é suficiente para ver isso, porque ele fala que os VDs vão se recuperando, então, não sei se é um tempo curto, mas um trabalho que parecia ser interessante, que infelizmente a pandemia comeu ele na metade, mais que na metade. Eu estou com bastante potencial para mostrar alguma coisa. Eu queria entender um pouquinho de qual é a relevância clínica dessa única medida do eco, assim, uma medida só para ver a recuperação do VD, mas que implicância teria na clínica do paciente? Se é só uma medida do eco. Eu acho que é a principal crítica mesmo no trabalho, né? Eu acho que eu talvez poderia colocar um pouco isso como desfecho secundário, junto com o VD não recuperado, enfim, para a gente tentar fazer um trabalho
fato, primeiro, voltado para o paciente, não sei, sintomas GC, até o teste da caminhada, achei interessante. O pessoal da pneuma ambulatorial usa bastante. Enfim, alguma coisa para a gente ver do ponto de vista clínico, como que esse doente está em casa, em 3, 6 meses, não sei. Eu acho que o tempo também, não sei se vai ser suficiente. Mas eu entendo também, eles mesmos colocam isso, né, que no começo eu falei, gente, como assim, tá fazendo um trabalho? E depois eles explicam, eles falam que a dúvida não é sobre, tipo, que esse paciente que tem o TEP, o risco intermediário alto, ele de fato não tem risco de piorar na internação, mas aí se ele instabiliza, a gente precisa ter classificação, né? Então, acho que a principal dúvida do pessoal que tem escrito esse tipo de trabalho é justamente mais a longo prazo como é que fica a doença estrutural do coração, né? Mas eu concordo, assim, eu não acho que o nível eu não sempre é fotografista, sabe? Tinha mais que para fazer, não tinha essa parte, talvez eu não tivesse esse instrumento, mas eles falam que o médico era formado, o médico fazia o eco e tal, né? Mas eu acho que teriam que ser mais motivos, né? Pra gente validar, assim, validar alguma coisa melhor. Uma pergunta em relação à base que você falou, em relação ao grupo de intervenção, em relação ao esquema de anticoagulação. O que você vê nos outros estudos que difere desse, poderia, de repente, modificar a análise? Esse é um ponto. O segundo, assim, recentemente na UTI do fígado, semana retrasada, a gente teve uma paciente que evoluiu com tecnocis, com TEP de alto risco, estabilidade hemodinâmica, e depois reverteu. Foi iniciada a anticoagulação, e nós ficamos na discussão quando ela ficou intermediária se era benéfico ou não, fazer trombólise, etc. Assim, por conta do risco de hemorragia, era um pós-operatório e tudo mais, seguramente taxa intestinal. Não tinha sido, ela reverteu a instabilidade hemodinâmica, foi risco moderado, e aí naquele momento, risco intermediário a gente ficou se perguntando se seria benéfico ou não fazer a trombólise por conta do risco de sangramento. Optou-se por fazer, até se reduziu a dose do trombolítico, e ela saiu bem. E a gente teve uma discussão, assim, o grupo do fígado, com o pessoal da cardio, muito mais sobre o segmento, como o Francisco falou, no risco de desenvolvimento de hipertensão pulmonar. O pessoal da cardio, não lembro qual foi o trial que eles citaram, mas assim, o risco nessa paciente jovem, intermediário, de desenvolvimento no ano, seria de algo em torno de 5%. Então, eles foram mais desfavoráveis em relação à trombólise e a gente ponderou mais o benefício, considerando ser uma paciente jovem sem outras comorbidades. Eu acho que o grande desafio é exatamente esse paciente intermediário, né? E eu acho que esse estudo, eu provavelmente não consegue responder essas perguntas, especialmente por conta da avaliação da questão geográfica. Uma coisa interessante, o próprio estudo PAIT, como ele foi lançado, ele, nós colocamos, olha, isso não muda a mortalidade a curto prazo, mas talvez será que a longo prazo esse paciente não tem menos sinais de um corpo crônico, ou mais sinais, e não seja interessante a longo prazo? Então tem uma segunda análise do PAIT 6 meses depois, um ano, não lembro certo, porque está no biotoma, começa que estudou. Os grupos estavam iguais em relação ao desfecho de vida e funcionalidade a longo prazo. Então, pode que a gente está correndo um risco maior de sangramento, mas pensando que a longo prazo esse cara vai ganhar mais tempo. Como é que a gente pode adaptar esse paciente a longo prazo? Então, acho que a questão é justamente isso. Lembrar que a maior parte das TEPs, por que a gente tem um no TEP? Porque não vai ter amanhã. Por isso que a gente tem um no TEP. Amanhã não vai existir. Porque se eu conseguir que o amanhã exista, se esse paciente não oferecer no curto prazo a fonte de agulha, a médio prazo, os anticoagulares eles vão ter com a mesma taxa de recanalização que os trombolizados. Porque o trombolizado não vai ter amanhã. Então, se a gente conseguir que haja amanhã, até porque não tem porque a gente define como um maciço, ou seja, um alto risco, que choca, é muito diferente aquele cara que choca no melhor de melhor, que por definição choca, ou aquele cara que choca com 140 no trombolizado. Assim, assim. Então,
Então, provavelmente, são coisas diferentes. A gente coloca tudo no pacote do alto risco. Então, a sensação que eu tenho de que se eu ver amanhã, talvez não precisa trabalhar todo mundo, sabe? Então, até às vezes, para um alto risco, ele está com uma melhora de memória, ele tem várias contraindicações ao trombose, talvez não seja um cara para trabalhar. Eu acho que se a gente tivesse pensando que o trabalhar, ele não estabilizou, eu acho que tenderia a. Em relação ao desfecho, ele sempre usa uma crítica. Por exemplo, que a gente traz aqui, o desfecho no estudo, a gente sempre faz essa metodologia. Ele tem uma vantagem metodológica, prática, do fato da gente ter mais fácil, ter um menor, o custo mais baixo. Ele também tem vantagens centradas no paciente. Enquanto a resposta é muito clara, se for 5 mil pacientes, 10 mil pacientes, uma pergunta que não tem fonte, então, se você não chega num desfecho substituto antes, ele lembra que o desfecho substituto, idealmente, ele tem uma clara ligação com o desfecho clínico. Então, se você acha um desfecho substituto, tem uma clara ligação com o desfecho clínico, e ele não é positivo no PRN, você não expõe mais pacientes a risco. Então, é uma coisa ética para quem poder. Então, ele tem coisas que são de custo, praticidade, e de cada pesquisador, ou seja, no meio, mas não precisa ser. Então, os três fazem sentido. E aí, se isso fosse contigo, talvez fizesse mais sentido a gente ir para frente com eles. Claro também que ainda, nesse caso, como foi interrompido, possivelmente, a gente fica com mais ainda. Você tem que de risco. Acredito muito, seria minhas questões com talvez o impacto também seria até que bom, outras pessoas manifestando de crescimento, pessoas que mais não sei se fecha. Até 3 horas, porque todos esses Python, como Python, esse último, eles colocam esse comida justamente é isso que aparentemente não vai mudar muito no longo prazo. Vai ser o risco desse técnico intermediário da internação funcionário você ter perdido tempo. Só que aí também me deixa confuso. Então, para que fazer um desfecho de dias colocado no eco, entendeu? Porque eles começam os 3 textos na introdução, parece muito. A gente dá isso, intermediário, ele tem X% de chance de em 7 dias estabilizar. Então, qual seria aí o benefício da gente estabilizar aí? Mas aí o overlay já desfecho primário, deixa um pouco, porque mas aí as horas que tem benefício. Você perguntou sobre a formulação dos outros trabalhos. Não estou lembrando exatamente, os dois, assim, ele não me chamou atenção, acho que foi uma formulação normal mesmo. Inclusive, eu não sei se o Taito escolheu pacientes que tinham disfunção hormonal. Eu estou com a sensação. Então era isso, é isso que eu falei, eu tenho a sensação de ter lido que era heparina, então não sei se era só os que eram disfunção, todo mundo era heparina. Mas é a formulação toda. Não é nada de diferente, assim, puxa uma atenção. Antes de já na prática, eu acho que todo mundo desses alguém mandando ele é risco intermediário e está anticoagulando. Ele priori, embolizo, reparando impressionado, embolizo com fluoxetina, embolizei com fluoxetina, vou reparando impressionado, e quando o momento que eu dou, alguma coisa para dar, eu dou uma coisa aleatória. Isso é aquela, quando alguém pergunta, você sabe, anticoagulou, emboliza e anticoagula. E no dia que você está todo doente, isso, eu tenho a sensação que você tem quase 2, assim, de segurança, para saber se aquilo ou não.
E eu ia falar também, era isso, que teve uma vez que eu dei uma pesquisada, e para que a gente recanalizava no longo prazo, a maioria também veio com HT. Então, assim, a turma que não recanalizava, na verdade. A maioria desenvolveu HT. Então, não sei quanto a gente experimentou, você vai olhar a evidência lá atrás da própria Kimball, assim, não alto risco, era muito ruim, porque, se não me engano, o trabalho era uma coisa muito bizarra. Eles consideravam um desfecho composto como tipo, falência do tratamento, e eles tipo, embolizaram quase todo mundo do grupo controle. Eu não sei se você mostrou isso que eu cheguei na prova. Mas, é. Não tem acho que no começo dos anos 2000, tem no começo dos anos 2000 que era um pouquinho maior, que era isso, que a turma, tipo assim, se considerava recente do grupo de coagulação, piorou um pouquinho, a gente embolizava, mas aí no desfecho ele entrava com tipo, um desfecho negativo, você precisar embolizar esse paciente. Eu, tipo, era bizarro. sei lá, um novo Python em andamento, esse que é já agora catéter direcionado. Também, né? É difícil, porque também um negócio que chama eco. Pelo que eu entendi, ele vai lá e dissolve na hora. Não consegui entender muito bem a diferença. Desse eu consegui entender bem. Você vai lá e nenhum desses é o Bruno, que quer fazer aliás, uma consideração. Professor, Eu estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Estamos, por favor. Ah, A palavra Pô, está com você. agora que ficou bom o som aí. Tá bem abafado aí. Bom, acho que vocês já discutiram aí os principais pontos do estudo, né? O estudo com N pequeno, o desfecho primário é um desfecho substituto, não centrado no paciente, né? Mas eles fizeram o teste de caminhada em 6 minutos, que seria um dos desfechos que poderiam ser utilizados aí para ser mais centrado no paciente. O resultado foi neutro ali, se vocês lembraram. Embora tenha tido uma diferença razoável, não foi extremamente significante, né? Das questões, acho que o Francisco perguntou, né, do por que 3 meses, Francisco? Foi isso, sim. Eu acho que isso tem a ver com a definição mesmo de doença pulmonar trombólica crônica, né, da HP, do TEP crônico, que após 3 meses de coagulação, se tiver evidência do TEP e tiver dispneia, aí fecharia o diagnóstico de TEP crônico, né? Então, talvez por isso os 3 meses, para validar o desfecho, né? E eu acho que uma coisa que é importante lembrar, principalmente do peito, o peito ele permitia crossover, 10% dos pacientes do grupo controle, do grupo do estudo A, trombólise versus não trombólise a priori, 10% trombolizaram, tá? Então, acho que de rotina, aparentemente, trombolizar não ajuda, né? Mas alguns pacientes vão ter instabilidade hemodinâmica e vão acabar sendo trombolizados. E aí, talvez a gente tenha que entender melhor qual a melhor estratégia, né? Se trombolizar ou fazer essa trombólise in situ, que aparentemente ela é associada a um menor risco de sangramento, né?
No peito tinha sangramentos maiores descritos mesmo, até sangramento nervoso central e sangramento tipo banho digestivo, essas coisas, né? Então, talvez essa estratégia seja associada a menor sangramento maior. Sangramento menor acontece, né? Eu acho que eu e o Pedro, a gente já viu algumas vezes aí fazer a trombólise in situ, nessa dose baixa, meio, 1 mg por hora de alteplase, e você vê uma babação mais frequente mesmo assim, tá? E uma coisa que frequentemente o pessoal da vascular pede para fazer, para ficar monitorizando o fibrinogênio, essas coisas, mas vocês viram no protocolo do estudo, ele nem pede para fazer isso. E vou ser bem sincero que quando a gente faz é uma bagunça, porque você não... É difícil você acertar a dose de alteplase para atingir o alvo de fibrinogênio, sabe? Uma coisa que é difícil na prática quando você quer guiar por alvo de fibrinogênio. Então, talvez seja melhor uma dose como eles fizeram ali e pronto. Bom, acho que você mesmo já falou, né, Paulo? Então fica em aberto ainda, né? Qual o papel dessa terapia, mas penso que a maioria dos pacientes com TEP de risco moderado não vão precisar de fazer nada disso. Eles vão acabar evoluindo bem só com anticoagulação, mas é uma estratégia para a gente ter em mente junto com a trombólise nos pacientes que não estiverem indo bem. E às vezes não ir bem não é só chocar, né? Às vezes tem paciente que entra em insuficiência respiratória também. Eu pessoalmente acho que a gente às vezes estica a corda demais para ser um pouco mais agressivo, né? Então, no tratamento. Então, se a gente tiver disponibilidade de fazer, no HC a gente tem, se falar lá com o pessoal da radiointervenção, até ultimamente eles estão querendo fazer esse tipo de procedimento, eventualmente é possível fazer sim. E aí, analisar com cautela, pesar risco-benefício, né? Mas não uma estratégia de rotina, mas uma estratégia de demanda. Até que a gente tenha mais estudos aí para avaliar isso, o que eu pensaria a respeito aí. Não sei se o Pedro não conseguiu ouvir bem qual foi a ideia dele, não sei se pensa parecido, mas é o que eu tiro aí do estudo. E interessantemente não teve muito sangramento maior, mas o N foi pequeno, né? Isso que eu ia falar, uma coisa, Bruno, de questão do sangramento, que também em contrapartida a gente não pode usar o estudo pelo lado de, eu acho, na minha opinião, bom, o estudo foi neutro, inclusive para sangramento. Então, naqueles pacientes que eu tiver medo de trombolizar, isso é uma estratégia, porque ele não se propôs a isso. Os pacientes, não eram pacientes que a gente tinha medo de trombolizar, você até mostrou o score de risco de sangramento, era baixo. Então, é só para a gente não usar isso como o estudo como respaldo para, tipo, olha, quando eu estiver com medo, tem um estudo que mostrou que é igual. Não tem um estudo que mostrou que é igual. Acho que isso quer fazer com outros motivos fácil, mas não nesse sentido. E, Bruno, acho que uma coisa que talvez valeria a pena... Você vai falar alguma coisa a mais? Agora eu tô ouvindo bem. Uma outra coisa que acho que valeria a pena colocar a Paula colocou naquela questão durante a apresentação de que o estudo era aberto, mas pelo desfecho, era cegado para o desfecho. E acho que até valeria a pena, então, pegar como ponto para discussão a questão de cego ou aberto, os vieses, assim, sabe? Não sei se quer falar alguma coisa, se quer passar para eles. Tem alguns pontos aí, é verdade. Ele fala em sigilo de alocação, mas a randomização era em blocos de 4 fixos, né? Então, isso não necessariamente garante sigilo de alocação, especialmente se os investigadores sabiam qual era o sistema de alocação, isso é um problema. Ô Bruno, deixa eu te pausar aí, que isso foi uma dúvida que eu fiquei mesmo, se tinha sigilo ou não, porque apesar de ser bloco fixo de 4, eram 2 centros diferentes e que não era estratificado pelo centro, né? A randomização era central. Não posso considerar que tem um sigilo, já que pensando que talvez eu sei para qual grupo os 3 primeiros foram, mas eu não sei se o 4º paciente do bloco é do meu centro ou é de outro centro. E você acha que isso faz um sigilo de alocação quebrado, assim? Tem um viés? Aí melhoraria, mas é estranho não ter sido estratificado por centro. Isso aí pode introduzir viés porque do funcionamento do centro, né? Se um centro for melhor que o outro, aí seria meio estranho, poderia levar a desbalanço aí. Eu tenho quase certeza que quando eu li, falava que era uma randomização central. Pelo que eu li aqui. Não, ele não fala sem ser estratificada, não, só fala sem blocos de 4. E blocos permutados de 4 não existe, entendeu? É bloco de 4. Permutado é quando é mais de um número, é 4, 6, 8, entendeu? Ou 2 e 4, ou 3, 6, 9. Então, blocos de 4. Beleza. E em relação ao desfecho que a Paula tinha falado, o que você acha, Paula, do desfecho cegado?
fato de ser aberto, na verdade, quais os principais vieses que isso traz? Não, o Bruno, primeiro que você perguntou do desfecho ser cegado, eu acho que faz sentido pensando que para não, é porque assim, de todo jeito ele põe no trabalho que a pessoa que estava fazendo o eco, de todo jeito já, pelo que eu entendi, ela não sabia muito assim, nada sobre o estudo. Era uma pessoa de fato cegada. Não sei se é isso que ele quer dizer sobre desfecho cegado. Eu imagino que sim, né? Exato. Quem fazia o exame não sabia a que grupo o Então paciente eu estava acho, colocando. então acho que faz todo sentido mesmo, porque a pessoa não fica enviesada, né? Exato. Aí, elimina viés. Agora o Pedro perguntou dele ser aberto. Agora dele ser aberto, tá? Calma. Se a gente for pegar o endpoint, então, a pessoa que fez o eco não sabia do que estava acontecendo. Então, talvez a gente pode falar que isso, na verdade, é um jeito errado de falar, mas assim, eu posso falar que isso elimina os vieses? Quais vieses que ainda sobram? Apesar de eu ter cegado o cara que faz o exame, que viés que sobra ainda? Eu ia falar que sobra, por exemplo, viés da própria aferição do cara que está fazendo o exame. Tipo, não, sim, mas quem são as pessoas que estão fazendo? Às vezes tem diferença inter-examinador de termos de experiência e tal, isso pode dar medida diferente no final das contas. O paciente pode estar ali na hora do eco e falar, moço, mas aquele remedinho que ficava pingando lá era chato, hein? Pode não ser mestre de endpoint, né? No final das contas, ainda o cara que faz o exame ainda pode perguntar, né? Queira ou não, o cara tá fazendo eco, ele sabe que é do estudo, ele fala, colocaram algum catéter em você? Colocaram, então tá. Então isso pode interferir mesmo, mas mesmo sem considerar que, vamos supor que tudo foi bonitinho, ainda tem risco de viés? Então tem o risco de um viés de performance, né? Então quando você sabe em que grupo que o cara caiu, você pode tratar mais, e tem outros endpoints que tem o risco de um viés de observação, né? Também, que acaba sendo o desfecho primário, teoricamente, é masked, mas em outros desfechos você pode ter um viés de observação, porque você sabe. Então, quando não é fechado, quando não é cego, desculpa, quando é aberto, obrigado, você tem um risco maior aí, principalmente de viés de performance e viés de observação, são os principais. Ele tentou reduzir o de observação cegando o avaliador, mas isso pode ser quebrado, inclusive alguns estudos, em algum momento, até tentam reacessar isso, né? Pergunta para a pessoa, quando ele faz o eco, que grupo que esse paciente estava, ou coisa assim, sabe? De maneira que você consiga reacessar. Mas, em geral, começa a dar muito mais trabalho, assim, mas são tentativas. Por que você... E agora fala assim, pô, mas isso é um estudo falho porque ele não foi cegado? É difícil você cegar uma trombólise por catéter, né? Você até pode fazer um sham, né? Que é passar um catéter, entra lá e joga um sorinho, mas aí começa a cair um pouquinho na parte ética desse procedimento. Se fosse um viés de uma sonotrombólise, tudo bem, né? Você encosta uma caixinha de plástico na cabeça do cara e fica... Pode. Mas agora, passar um catéter, acho que realmente seria difícil. Né? Alguma coisa a mais? Não, Bruno, é que eu só tô perguntando quando é as duas artérias acometidas, faz tudo pelo mesmo acesso, né? Por uma só femoral. Aqui, não, eles passam um catéter para cada pulmonar, né? Não era isso? Exato, eles falam que é um catéter para cada pulmonar, mas não funciona. Não, funciona a mesma veia, né? Exato. E é punção venosa, né? Tá, entra, entendi. Uhum. É verdade. O Bruno, o Pedro só estava falando que como ainda teve o grupo, é porque na verdade todos do grupo intervenção tinham trombólise bilateral, mas se não tivesse algumas pessoas que tivessem
Então, trombose só de uma artéria e outras de duas ainda seria um outro subgrupo. Tipo, um foi submetido a mais dose e outro a menos dose de trombolítico. Sim. Ô, Bruno, vocês podem repetir todo mundo que estava falando sobre a parte lá da estratificação do bloco de 4? Eu fiquei um pouco confusa isso. Que para vocês pareceu claro, mas eu não entendi. Tá, deixa eu só voltar no... O Pedro falou do viés de performance, né, como isso não é cegado. Mas aqui, você poderia fazer um sham, não sei, aí dependeria do comitê de ética mesmo. E de quão forte você quer que seja evidência, né? Para fazer uma trombólise sham. Mesmo assim, talvez não valha a pena, porque se fizer um coagulograma, vai vir um fibrinogênio baixo e você vai perder o cegamento. Então, talvez não faça sentido mesmo, né? Mas aí o que a gente pode fazer, que é o que todos os estudos de terapia intensiva fazem, é mostrar as co-intervenções ao longo do tratamento. Então, isso é fundamental. Por exemplo, quantos pacientes foram reanimados, quantos usaram drogas ativas, etc. Isso eles não mostraram. Então, a gente fica com uma dúvida se houve esse tipo de viés, né? Vocês já acompanharam alguns estudos aí que têm sido feitos no HC. Então, você vê, às vezes, o paciente que cai no grupo de intervenção, ele acaba sendo mais bem visto, direta ou indiretamente, do que quem está no grupo controle, né? Quando o estudo não é cegado. Então, isso realmente pode acontecer. E é importante a gente mostrar as co-intervenções, né? Como se elas forem iguais ou não. A única coisa que tem aqui é que o tempo de estadia no hospital foi igual entre os grupos. Então, isso talvez tenha sido bem parecido se a gente olhar isso. Bom, voltando, são duas coisas diferentes. Uma coisa é cegamento. Então, cegar é o investigador e o participante não saber em que grupo o paciente está. Nesse estudo não dá. Então, o estudo não é cegado, ponto. O estudo é open label. Mas aí você pode cegar o avaliador do desfecho, tal. Tem outras pessoas que você pode cegar. O estatístico, quem vai fazer análise, etc. Você pode fazer esse cegamento também, mas os dois mais importantes é o participante e o pesquisador, né? Que no caso aqui não dá. Outra coisa é sigilo de alocação. Sigilo de alocação é quem está incluindo o paciente no estudo, aí não importa quem seja, não ter como saber em que grupo o paciente vai cair, tá? Então, o exemplo clássico que a gente tem é o HACA, o estudo de hipotermia no pós-parada, que ele randomizava, que chama uma sequência de pseudo-randomização, que randomizava baseado no dia da semana. Então, você sabia se o paciente ia cair no grupo X ou Y, dependendo do dia que o paciente com parada chegava no hospital, entendeu? Então, quando não tem sigilo de alocação, você pode introduzir viés de seleção, porque o investigador pode falar assim, puta, eu queria que fizesse hipotermia, mas hoje é o dia hipertermia. Então, não vou incluir no estudo para eu poder fazer hipotermia, entendeu? Então, isso que é quebrar o sigilo de alocação. Aí, a sequência de alocação, para ser feita, então, uma forma mais simples é uma randomização simples, né? Que o paciente, você vai jogar uma moeda cada vez que chegar um paciente novo no estudo. Mas para estudos com N's menores que 200, a randomização simples, ela pode gerar desbalanço entre o número de pacientes em cada grupo. Você pode acabar, por exemplo, com 125 pacientes num grupo e 75 no outro. E isso acaba se tornando um problema, né? Para você comparar, você perde poder no estudo. Então, o que muitos estudos fazem quando os N's são menores, você randomiza em pequenos blocos. Então, por exemplo, o bloco de 4, você pode ter algumas sequências. A, B, B, A, B, A, B, B, A, B, A, por exemplo, entendeu? Tem várias formas de o paciente ser incluído em cada bloquinho. E essas sequências dos blocos são aleatórias. Só que passado o bloco de 4, você sabe que foram incluídos 2 pacientes em cada grupo, entendeu? Então, essa é a ideia de randomizar em blocos. Você garantir que vai ter um N igual entre os 2 grupos, tá? Só que quando você faz isso, se os blocos forem de tamanhos iguais, o último paciente de cada bloco, às vezes não o último, o penúltimo, você já vai saber em que grupo vai cair. Porque se você sabe que é um bloco de 4 e randomizou B, B, você sabe que os próximos 2 são A, A, entendeu? Então, quando você faz blocos de tamanho fixo, você tem risco de perder o sigilo de alocação. Deu para entender? Não. Porque o investigador vai saber, assim, putz, o próximo vai ser B. E aí eu não quero que entre no estudo, ou eu não quero que caia no grupo controle, entendeu? Aí acaba virando a mesma lógica. Então, o ideal é esses blocos sempre serem de tamanhos variáveis, né? E para a pessoa não saber se é um bloco de 4 ou de 6, entendeu? Quando é bloco de 4, é fixo, então, em teoria, o sigilo de alocação não está garantido. Tá? Especialmente se o protocolo do estudo tiver sido publicado, os investigadores saberem qual que é o tamanho do bloco do estudo, entendeu? Entendi. E Bruno, tem algum motivo?
É? O Pedro tá falando que o fato de ser em 2 centros. Ah, sim. Ah, não, eles só estão comentando aqui, tirando a dúvida do Pedro. A categoria. Não, só pra saber, tem algum motivo para fazer bloco fixo, não? Alguma coisa justifica fazer isso? Olha, não. O ideal é ser sempre de tamanho variável. Não tem um motivo claro, não. Você falou para não chamar de permutado, eu não entendi, porque o bloco Ah, também é que a- permutado. A, B, B, acho que é permutação intra-bloco que ele tá falando, não, né? Não, talvez dê para pensar essa forma, mas aqui a permuta é de variar o tamanho do bloco, né, em teoria, né, que seria o tamanho do bloco ser variável para garantir o sigilo de alocação, e aí você garante o que você quer, tem um N igual entre os dois grupos, né? Pode ter um desbalançozinho, porque esses blocos não vão até o fim, às vezes, né? Quando chega no final do estudo, tem bloco que vai acabar na metade ali, né? Uhum. Entendeu? Mas a ideia é essa. Obrigada, professor, deu para entender, sim. Boa. Alguém quer colocar alguma coisa a mais? Então, acho que é isso. Obrigado, galera.